Agora 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, Jornal da Manhã, aqui a presença do cofundador e coordenador do Movimento Brasil Livre e deputado federal eleito pelo DEM, o Kim Kataguiri, e também o coordenador do MBL aqui na região, o Tomás Barbosa. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado no Jornal da Manhã. Seja bem-vindo. Tomás, tudo bem? Obrigado. Tudo bem, obrigado mais uma vez pelo convite, Clemente. É um prazer estar aqui ao lado do nosso deputado Kim Kataguiri. Aliás, estou vendo aqui que o Kim, ele aqui em São José, ele foi o quarto mais votado, né? Nós tivemos aqui a Joyce Hasselmann com 22.999 votos, a Amélia Naomi com 21.305, Shakespeare Carvalho com 11.629 e o Kim Kataguiri com 10.571 votos. Esperava isso em São José dos Campos, Kim? Olha, eu esperava que a votação em São José fosse proporcionalmente maior que em outras regiões, porque, sem querer puxar saco, mas a gente tem um bom coordenador aqui, que é o Tomás. Tomás Barbosa, que está aqui com a gente. Lado, que não estou falando só porque ele está aqui, realmente é um dos núcleos mais fortes que a gente tem aqui na região do Vale do Paraíba, não só São José, mas não esperava que fosse realmente tão expressivo assim. Ok, você é muito jovem ainda, é um garoto, com todo respeito, 22 anos, apenas 22 anos, e se tornou um dos deputados federais mais votados nas eleições deste ano, com quase 500 mil votos. Que votação, hein? O que foi? Onde é que foi o mote de você conseguir tanto voto assim, Kim? Acho que é uma soma de fatores, né? Não dá pra gente colocar em um ponto só. Acho que primeiro você teve uma questão de momento, né? De que as pessoas hoje, mais do que nunca, quiseram e se interessaram por política e querem renovação, né? E buscaram nomes novos que trouxessem uma alternativa ideológica diferente daquela que a gente teve nos últimos 13 anos aí de governo petista. Eu acho que o MBL conseguiu construir, não só comigo, mas com outros nomes também, essa alternativa liberal. Um trabalho consistente também, que a gente já faz há 4 anos, desde os processos de impeachment até a nossa atuação para aprovação da PEC do teto, reforma trabalhista, nossa militância em prol dessas pautas contra o aumento de salários de parlamentares, contra o aumento de salários de servidores públicos federais, em favor de reforma previdenciária, enfim. Acho que a nossa postura ao longo desses 4 anos contribuiu também para ter uma imagem consolidada de que não seria só uma pessoa nova que está chegando agora, mas alguém que já tem uma atuação há algum tempo, apesar de ser jovem. Agora, né, Giovana, naquela pergunta, né? Tanta gente, tanto tempo na política, não consegue se eleger vereador. Pega uma pessoa tão jovem como o caso do Kim, estudante de Direito, está em terceiro ano de Direito, e de repente no movimento Brasil Livre, é isso, né? E consegue virar deputado federal em apenas 4 anos. Foi muito rápido, né, Kim? Não, com certeza. E acho que o tempo da política mudou mesmo. Você tem essa consciência? Você tem essa visão? Tenho. E é um fardo gigantesco, né? Mesmo porque, além de ser uma votação muito expressiva e ser um cargo muito importante, eu sou muito jovem para isso e eu acho que em condições normais de temperatura e pressão, e uma das coisas que eu compartilho com o Tomás, que é nosso coordenador daqui, é a admiração pelo Nelson Rodrigues. E uma coisa que o Nelson Rodrigues costumava falar, eu sempre costumo falar em entrevistas também, que um conselho que ele dava para a juventude, né, em entrevistas, era envelheçam. Eu acho que esse é um bom conselho que eu costumo seguir, né? Acho que às vezes as pessoas têm um pouco de anseios de renovação pela renovação, né? Achar que ser jovem em si já é uma virtude, eu discordo dessa visão. Acho que não fiz nenhum esforço para ser jovem, todo mundo já foi uma vez na vida ou vai ser. Então... Eu faz tempo já, viu? Ô Kim, eu queria saber o seguinte, em que momento da sua vida você disse assim, é isso que eu quero fazer e eu vou correr atrás disso? Olha, eu acho que foi um processo, né? Primeiro... Quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria ser programador, né? Eu estava no colégio técnico da Unicamp, lá em Limeiro, Cotil, justamente estudando processamento de dados. Me formei em processamento de dados porque meu sonho era ser designer de jogos, né? Ser programador. Mas lá no finalzinho, no ensino médio, eu estava discutindo com o meu professor de História sobre o Bolsa Família. Isso lá em Salto? Isso em Limeira. Você é de Salto, né? Eu nasci em Salto, fui criado em Dayatuba e fui fazer o ensino técnico lá em Limeira. Já rodou, mas você esperava, você queria isso mesmo, né? Queria rodar mesmo, poder marcar presença em todos os lugares, né, Tomás? E aí, nessa discussão com o meu professor, comecei a me interessar mais por economia. E daí que eu comecei a assistir vídeos no YouTube, ler artigos, comecei a comprar os livros, comparecer fisicamente nas palestras de economia e política e me interessar mais pelo assunto. Disso, fui fazendo amigos, foi surgindo ali o que seria o embrião do Movimento Brasil Livre, surgiu um movimento que inicialmente a ideia não era nem ser um movimento de rua, mas uma estrutura de comunicação para transmitir valores liberais de uma maneira mais simples, mais fácil, né, e menos maçante, que a gente sabe, política, economia é um negócio chato para o cidadão médio, né, a gente queria fazer com que isso fosse mais palatável.
mas acabou tendo um momento de turbulência política, né? Aí teve a reeleição da Dilma, aí a Lava Jato, e a gente foi meio que nessa onda se desenvolvendo e acabou entrando para a política institucional. Movimento Brasil Livre, você foi eleito pelo DEM. Por que não o Movimento Brasil Livre não virou partido? Quem pode falar, você ou Tomás? Pô, ambos podemos falar. Quer falar? Por favor, Tomás. Não, o Kim costuma falar um pouco disso, que o nosso objetivo é ser um movimento suprapartidário, né? Então a gente acredita que ocupando esses partidos que estejam um pouco mais alinhados ao nosso ideário, a gente consegue influenciá-los em torno do que a gente quer. E tem mais alguns fatores, né, Kim? Eu acho que é uma questão de independência também, porque ao mesmo tempo que a gente teve também no Paraná eleito pelo MBL, né, o Paulo Martins do PSC, a gente também teve em outros partidos políticos em outros estados, e a ideia é justamente todos, apesar de partidos políticos diferentes, terem o mesmo ideal, terem o mesmo estatuto, digamos assim, como a bancada, que hoje a lógica de Brasília funciona muito já com as bancadas suprapartidárias, e acho que até as indicações ministeriais agora do presidente Jair Bolsonaro vêm nesse sentido, né? Ele tem uma indicação da bancada da Seguridade Social, ele tem uma indicação da bancada ruralista, e acho que isso é uma tendência para a política brasileira que a probabilidade de se manter é muito alta. Eu acho que aí nossa ideia, assim como você tem a ruralista da bala, LGBT, da bola, da ciência, tecnologia, da educação, tem a bancada liberal. Quais são os ideais do MBL? Basicamente democracia e livre mercado, mas disso aí se desenvolve diversas outras pautas. Eu acho que agora, principalmente no ano que vem, o nosso principal foco é uma reforma previdenciária, que é para nós a maior prioridade. A gente tem o maior gargalo de dinheiro público que a gente tem. E apesar da gente ter muitos parlamentares direitistas eleitos, a gente tem poucos parlamentares dispostos a falar sobre uma reforma previdenciária que, querendo ou não, é um tema espinhoso, é um tema que mexe com corporações. Muitas vezes você tem gente que tem medo dessas corporações e a gente quer entrar justamente nessa dividida, nessa briga que pra gente é mais importante pro país no momento e tem pouca gente disposta a comprar. Está preparado para chegar em Brasília e sentar com aquele pessoal que está lá já há um bom tempo, Kim? Você, logicamente, já se lançou candidato à presidência da Câmara Federal. Você tem dois problemas aí. Um com o próprio filho do Bolsonaro, e outro com o atual presidente da Câmara, que também quer ir para a reeleição. Como é que você vai trabalhar isso lá em Brasília? Olha, isso já tenho ido para Brasília nessas semanas, aliás. Uma coisa que eu descobri, né, esses dias depois, logo de for eleito, indo para Brasília, é de que todo jogo é jogado agora, né? Apesar do dia 1º de fevereiro ser o dia que você decide o presidente da Câmara, a mesa de diretores, os líderes partidários, a decisão de fato é tomada agora nos últimos meses. Após em fevereiro, é isso, né? Após 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, sim. Mas isso, para mim, é a tomada de decisão de direito. A tomada de decisão de fato acontece agora, né? Agora que acontecem as conversas, as negociações, já tenho ido para Brasília e a ideia é justamente trabalhar com 51% de novos, né, que foram eleitos, e também de parte dos 49% que foram reeleitos, mas nunca tiveram grupo político porque sempre se isolaram por ter pautas diferentes daquelas defendidas pelos seus respectivos partidos políticos. O seu acesso a Brasília hoje está fácil? Porque você não está ainda, não assumiu de direito o teu cargo, né? Mas você vai a Brasília, você consegue chegar ao Congresso, conversar com os parlamentares que estão lá? Como é que você avalia isso? Sim, não, que eu frequento o Congresso já há 4 anos justamente porque o trabalho do MBL também sempre foi de articulação política para aprovação de pautas, e a primeira das pautas foi o impeachment. A gente teve que lidar... Tá em casa, então? Teve de lidar com praticamente... todo mundo tá em casa lá, né? A casa do povo. A casa do povo, né? Mas não é bem assim, o povo não tem muito acesso, né? A casa é do povo. Só o nome é Casa do Povo, mas infelizmente a gente sabe que até hoje o povo não tem acesso a essa casa, que infelizmente justamente essa é uma das povo, né? Justamente essa é uma das nossas missões e uma das minhas missões enquanto candidato à presidência da Câmara, trazer os outros candidatos para o debate para que a população participe, que o debate da Câmara sempre foi um negócio muito interna corporis, nunca ninguém levantou as pautas para a população, sempre foi negociação de gabinete, de cargo, de liderança e etc. E agora eu acho que precisa ter um debate de pauta, que nunca teve para a presidência da Câmara e que a população precisa participar. Kim, você falou que frequenta Brasília, né, há 4 anos pelo menos, você conhece então e sabe como as coisas acontecem lá. O que você faria diferente? O que você fará diferente lá em Brasília?
Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que eu não vou participar dessa lógica de governo ou oposição. Acho que a lógica governo e oposição só faz sentido quando você está pensando em cargo, quando você está pensando em fisiologismo. Então, é governo aquele que tem cargo, não é oposição aquele que não tem cargo. Acho que a partir do momento que você tem um ideário, que você acredita numa linha de pensamento, e você tem um governo com um determinado pensamento e uma oposição com outro pensamento, você não vai votar necessariamente sempre com o governo e nem com a oposição, você vai votar de acordo com o que você acredita, dependendo da pauta, né? Não faz sentido você se posicionar enquanto governo ou enquanto oposição se você tem um ideário, se você acredita em determinadas coisas, porque não é independentemente do que venha do governo que você vai aprovar ou que você vai rejeitar. Isso é uma análise a ser feita caso a caso de acordo com o que você acredita. Eu acho que em termos macros, essa é a mudança de mentalidade que eu pretendo, outros parlamentares eleitos pelo MBL, pretendem levar para Brasília. Além disso, acho que um canal de comunicação mais transparente com a sociedade para que as pautas que estão sendo discutidas no Congresso sejam conhecidas da sociedade e não sejam discutidas de cima para baixo, mas de baixo para cima. E isso, às vezes, parece um clichê, parece uma coisa demagógica, mas o fato é que, por exemplo, a reforma previdenciária, que vai ser a minha principal pauta do ano que vem, foi muito mal debatida pelo governo Temer. Foi uma coisa que foi imposta, né, muitas vezes votações a toque de caixa. Apesar de ser uma proposta que eu aprovo, eu tenho de reconhecer que foi uma coisa completamente não dialogada com a população, completamente não dialogada com associações da sociedade civil, que fez com que um terrorismo de corporações reinasse e hoje as pessoas acreditassem que a reforma da Previdência seja para acabar com todos os direitos e você trabalhar até os 85 anos de idade, que não é verdade, né? Ainda bem que não foi aprovado, ainda foi, não tem nada aprovado, tá? Tem conversa e isso vai cair na mão de vocês, né? Sim. Sim. E o debate, logicamente, vai envolver o Brasil inteiro, né? Com certeza, e tem de envolver. Diferente do que houve no governo Michel Temer, acho que dessa vez a gente tem que ter um debate amplo do Brasil inteiro, com muita participação popular, principalmente agora que a gente teve essa eleição que eu acho que determinou, né, foi um ponto de inflexão da predominância da internet e que agora no debate da Previdência vai fazer toda a diferença. Tá vendo outro debate também que está pegando fogo em Brasília, que deverá ser aprovado ainda neste governo, pelo menos tentam isso, que é a escola sem partido. Como é que você vê isso? Aliás, o deputado Flavinho, que é relator do projeto, é aqui de São José dos Campos. Eu acho que tem muito terrorismo em torno do projeto Escola Sem Partido, porque as pessoas, o que se diz em sindicatos de professores é que o projeto poderia ser uma censura ao pensamento, à liberdade de cátedra, poderia ser inconstitucional por ferir as liberdades do professor, mas o fato é que o projeto não é de uma lei penal, não está prevendo nenhuma criação de um novo tipo penal ou qualquer tipo de punição administrativa, não há sanção nenhuma no novo projeto. Basicamente, o que esse projeto determina, e o relatório do deputado Flavinho vem nesse sentido, é que toda sala de aula tenha um cartaz com os direitos constitucionais e infraconstitucionais do professor, do aluno e os deveres de cada um também. Eu acho que é mais do que natural que todo mundo saiba quais são os seus deveres e direitos dentro da sala de aula e é nesse sentido que o projeto vem. Não tem nada de censura, não vai... Então você é a favor, então? Sou a favor do projeto, não tem nada, não tem nenhum aspecto que possa ser usado de novo juridicamente contra o professor ou contra a escola, ou contra a diretoria ou qualquer coisa do tipo. É um esclarecimento para o aluno daquilo que ele pode, que ele não pode fazer, do que o professor pode e o professor não pode fazer. Pergunta de um ouvinte aqui, Kim, para você aqui, é o Leandro aqui de São José dos Campos, que pergunta para você, Kim, qual é o principal projeto de lei que você vai tentar aprovar que vai beneficiar a população? Reforma da Previdência. Isso começando pela camada de cima, começando inclusive com deputados federais. Agora, eu sempre, enquanto líder do MBL, falei em relação contra os privilégios, né, da elite do funcionalismo público. Agora que, de certa forma, eu faço parte dessa elite, posso falar com mais propriedade, né? A gente precisa acabar de uma vez por todas com esses privilégios dos deputados federais, dos senadores, dos juízes, dos promotores, do presidente da República, dos servidores públicos federais e de toda essa casta privilegiada que hoje, se você trabalha ganhando a vida inteira, e hoje em regra o brasileiro trabalha a vida inteira recebendo um salário mínimo e se aposenta com um salário mínimo, você financia a aposentadoria do juiz, do promotor, você vai financiar a minha aposentadoria de deputado federal e eu não quero que você faça isso, eu não quero que essa seja a realidade. Eu acho que todo mundo tem que ter o mesmo sistema, o mesmo, né, para todo mundo igual, o juiz, o promotor, o político, o pedreiro, o médico, o engenheiro, todo mundo exatamente no mesmo sistema, um sistema que uma reforma que eu gosto bastante e terminei de ler recentemente, foi do economista Armínio Fraga e do Paulo Tafner, que propõe um misto ali de capitalização com repartição geracional, como já acontece hoje, o INSS só que com um teto, e também um sistema de renda mínima para que, principalmente o trabalhador do campo, ou que trabalhou a vida inteira num trabalho informal, tenha a possibilidade de se sustentar depois de ultrapassar a idade mínima. Mas você acha que isso você consegue em Brasília? Que é difícil, né? Porque não é fácil, não. É difícil, mas é necessário. Isso para mim é o ponto central do sucesso do governo Bolsonaro. Se não for aprovado, o governo vai pro buraco. Em 2022 já me preparo para fazer oposição ao Ciro Gomes. Se der certo, a gente
gente já prepara para o Bolsonaro fazer o seu sucessor. Eu acho que esse é o ponto central do governo Bolsonaro e para o país, né? Não pensando politicamente, mas para o país, se a reforma não for aprovada, a gente não vai conseguir honrar nossos compromissos, o Brasil não vai conseguir pagar sua dívida nunca. Se a gente trouxer valor presente, isso é um valor absurdo. A nossa arrecadação não vai aumentar porque o PIB não vai crescer e a nossa despesa não vai diminuir porque toda a despesa discricionária que o governo tinha para cortar já foi cortada durante o governo Michel Temer. Agora os gastos que a gente tem são os gastos recorrentes. Há 4 anos você pensou em ser deputado federal e hoje é. Daqui a 4 anos o que você pensa? Você quer chegar aonde? Daqui a 4 anos? Não sei onde eu quero chegar daqui. Eu não sei nem que eu vou almoçar amanhã. Mas você falou que ia começar há 4 anos no MBL, né, Tomás? Agora quer saber... Eu disse que eu comecei um movimento há 4 anos, mas deputado acho que foi há 1 ano e meio só a ideia. Então, mas onde quer chegar? Você está com 22 anos de idade. O que você pensa daqui para frente na política, já que você foi tão bem avaliado pela população? Olha, para mim, se eu deixar um legado já como, por exemplo, um projeto desse, e aliás até fico meio chato, repetitivo, mas insisto em falar, como da reforma previdenciária, para mim isso já é um legado gigantesco que para mim já vai me orgulhar por várias gerações futuras, porque é uma pauta que muitas vezes os movimentos mais jovens não citam, né, ignoram completamente ou mesmo são contra, e se não for aprovada, simplesmente quem é da minha geração não vai se aposentar, não vai ter dinheiro para se aposentar, e quem já está aposentado vai ter sua aposentadoria confiscada. Isso não é terrorismo, isso é o que aconteceu. A gente teve em Portugal, não muito tempo atrás, a Suprema Corte decidindo pela revogação de direitos adquiridos e pegando 30%, 40% do dinheiro dos aposentados simplesmente porque o Congresso não conseguiu aprovar uma reforma previdenciária. Coisa parecida aconteceu com a Grécia e com a Espanha. Então, não quero que o Brasil siga esses mesmos rumos e, nesse sentido, nos próximos 4 anos, se a gente estiver debatendo, em vez de reforma previdenciária, uma modernização do Estado, um uso cada vez mais de digitalização para juntas comerciais, para cartórios, etc., acabar com essa burocracia que a gente tem, ter um debate muito mais de alto nível do que uma coisa tão básica como equilíbrio fiscal, eu já vou estar feliz. Se fala muito em reforma política e reforma tributária. E aí, o que você vai fazer? Reforma política eu defendo primeiro o fim do fundo eleitoral, o fim do fundo partidário, do tempo de televisão. Acho que primeiro é imoral você obrigar o pagador de impostos a financiar a campanha política. Se eu quero vender um isopor com água no semáforo, eu tenho que ir lá com o meu dinheiro, ir lá no atacadão, comprar lá as minhas águas, comprar o isopor e eu lá vender água. Se eu quiser abrir uma barraquinha de hot dog, eu tenho que ir lá pegar um empréstimo do banco e eu abrir uma barraquinha de hot dog. Sem pagar impostos? Se eu quero, pagando imposto. Se eu quero, calma, eu tô falando a realidade agora. Tá. Se eu quero me candidatar, por que eu posso pegar o dinheiro público? Por que eu tenho o direito de pegar o dinheiro do cara que tá vendendo água no semáforo e que tá abrindo a barraquinha de hot dog? Acho que isso, primeiro, é imoral e, segundo, é ineficiente. O candidato que mais usou dinheiro público fracassou miseravelmente, que foi Geraldo Alckmin. Gastou mais de 60 milhões de reais de dinheiro público pra basicamente sair pior do que entrou. Né? Basicamente pegou 60 milhões de reais e falou, gente, olha, façam um marketing pra que eu nunca mais me eleja pra nada. Façam uma campanha presidencial pra que eu não me eleja mais nem governador que eu já era. Pegou o dinheiro da população, rasgou e jogou na lata do lixo. Então, além de ser imoral, é ineficiente, precisa acabar e iguala também quem tem uma causa. Mas e os partidos pequenos com representatividade? Se tem representatividade, vai ter militância e vai ter dinheiro para se financiar voluntariamente, não precisa tirar a força de ninguém. E em termos eleitorais, falando mais estruturalmente, eu defendo o voto distrital. Acho que barateia o custo de campanha, faz a campanha ser mais transparente e traz debate para o legislativo, que é coisa que não existe hoje nas campanhas. Você vota no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, sem saber quais são suas propostas, porque não tem debate na televisão, no rádio, porque a eleição é proporcional, não é majoritária. Sendo uma eleição majoritária no distrito, você tendo limitados esses candidatos, eles obrigatoriamente vão ter de debater entre si. Então vai vir o pessoal aqui de São José debater aqui na Jovem Pan de São José, falar quais são as propostas de cada um, tanto para o país como para a região. A mesma coisa também para representatividade, porque é um cara que é da região, que você conhece, que você encontra na padaria, que anda de carro na rua, não é uma coisa distante. E um quinto ponto que eu acho que é um dos mais importantes, revogação de mandato. Se você tem um voto distrital, você consegue, dentro daquele determinado distrito, convocar um voto de desconfiança, né, fazer uma espécie de plebiscito para revogar o mandato daquele parlamentar que já não está mais respondendo aos anseios populares, fazer uma eleição só dentro desse distrito, que não é possível no sistema proporcional que a gente tem hoje. Mas isso não vai contra você mesmo, porque de repente o voto distrital não vai te dar essa abertura que você teve hoje no estado de São Paulo. Vai contra. Assim como a reforma previdenciária também vai contra mim mesmo, e eu sou a favor. Eu acho que eu tô aqui pra política por interesse público. Esse negócio de pensar no meu próprio umbigo, se fosse pra isso, eu ia pra iniciativa privada ganhar dinheiro. Entendi. Outra coisa, assessores de deputados, como é que você avalia isso? Que é um caminhão de excesso gigantesco. Hoje você tem direito a 25, né? Eu pretendo usar 8 mesmo...
segurança, motorista, carro oficial, gasolina, abrir mão de tudo, auxílio moradia, apartamento funcional também, abrir mão, tudo quanto é tipo de auxílio, abrir mão e vou trabalhar no sentido de acabar para os outros também, porque também não adianta só eu dar o meu exemplo, né, claro, é coerente com o meu discurso, é simbólico em termos de orçamento. Eu sempre deixo isso bastante claro, porque tem muito deputado que fala, mas você abre mão porque é demagogia. Você abre mão porque é populismo. É claro que eu abrir mão, como abrir, de apartamento funcional, de carro oficial e etc., não tem grandes impactos orçamentários, não vai aumentar o dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública, mas simbolicamente é muito importante porque eu estou mostrando que eu combato privilégios começando pelos meus, abrindo mão dos meus. Então, nesse sentido, eu acho que simbolicamente é importante. Tenho consciência de que, em termos orçamentários, não tem todo esse impacto que, meu Deus, eu tô abrindo mão disso e vou conseguir construir um hospital com esse dinheiro. Não é assim que funciona, mas acho importante começar dando exemplo. Mas me permite um comentário, além de ser coordenador do MBL aqui em São José dos Campos, eu tenho o privilégio de assessorar o vereador Fernando Holliday em São Paulo. Sim. E lá em São Paulo, ele também é do Movimento Brasil Livre, a gente já aplica essa economia no mandato dele. A gente percebe que esse exemplo que ele vem dando de economia no mandato acaba se refletindo em outros parlamentares da cidade de São Paulo. Então, apesar do Kim falar que realmente é um impacto pequeno, isso acaba contagiando outros parlamentares que querem ter esse mesmo diálogo com a população. Então, a gente falou um pouco de reforma tributária aqui, se a gente conseguir combater esses privilégios e cortar esses gastos, a gente pode falar, a máquina está sendo reduzida, a gente consegue pensar em reduzir tributos também, afinal a gente não tem tanto custo para pagar, e é isso que a gente pensa um pouco. Mas isso também, o Kim e Tomás, não vem também mostrar que vocês vão ter que pagar para trabalhar, porque Brasília toda semana você tem um gasto, né? E você é muito rico, tem muito dinheiro, vai bancar o seu próprio cargo como deputado. Como é que você... uma pergunta que tem que fazer, porque não, né, de repente abre mão de tanta coisa, e como é que fica a vida do parlamentar, ele poder se dedicar ao trabalho dele? Sim, mas eu estou abrindo mão de privilégio, o salário eu continuo recebendo, e eu acho que o salário já é mais do que o suficiente para que o parlamentar banque a sua própria segurança, banque sua própria saúde, banque a educação dos seus filhos, banque o seu carro, banque o seu motorista, se quiser ter motorista. Você é casado ou não? Não. Porque não. Não me compromete aí, não. Se você for pensar por aí, né, a população hoje vive com salário mínimo. Vive com salário mínimo e se vira. Que o deputado que mais de 30 mil reais, ele já faz parte de 1% mais rico da população. O cara vai falar que não vai ter dinheiro para passagem de avião, que ele não vai ter dinheiro para carro, que ele não tem dinheiro para motorista, que ele não tem dinheiro para casa. Você está indo para Brasília, você no caso aí, você é a favor da reeleição ou não? Pro executivo, eu sou contra. Pro executivo eu sou contra. Eu acho que se você tiver mandato de 5 anos, você já termina, dá sua contribuição e já é mais do que suficiente para você deixar o seu legado e promover as mudanças que você precisa. O trabalho legislativo acho que é mais longo porque muitos projetos demoram mais do que o mandato para ser aprovados, porque a discussão é mais longa do que o mandato para que esses projetos sejam aprovados. E o parlamentar, mesmo no processo legislativo, amadurece muito a partir do seu mandato e começa a pegar jeito, né? Uma coisa que escuto muito e vejo muito na prática durante esses 4 anos que estive em Brasília, começa a pegar jeito a partir ali principalmente do segundo mandato. E tem a diferença fundamental também do cargo legislativo para o executivo, que no executivo você tem a caneta na mão para fazer gastos e aparelhar a máquina da maneira que você quiser. No legislativo isso não acontece. Supremo Tribunal Federal e indulto de Natal. Como é que você vai ler isso? Sua opinião? Para mim, o indulto não tinha nem que existir. Para mim, uma das propostas de campanha, né, vinha uma reforma ampla do sistema penal. E aí, não sei quanto tempo a gente tem para falar sobre isso, porque nós temos mais ou menos uns 6 minutos de entrevista. Porque ainda é um negócio... Esticando o tempo aqui, viu? A gente vai ter 8 e 12. É bem amplo, de fato. Porque, primeiro, o indulto já é lá no finalzinho. Que a gente tem 3 fases, né, da questão penal que a gente precisa resolver. A primeira fase é a fase pré-processual, né? E a gente teve aí, essa semana, né, divulgado que no estado de São Paulo, só 8% dos homicídios são solucionados, né? Essa semana a gente teve no estado de São Paulo, né? O estado mais rico, com a melhor polícia militar de todos os estados, mais bem equipada, aliás, a gente tem mais policiais militares do que a gente tem o efetivo do exército, e ainda assim a gente tem esses índices pífios que não é culpa da polícia civil, não é culpa da polícia militar, é culpa da estrutura jurídica a qual eles estão amarrados. Por quê? Hoje, por exemplo, se vem aqui, vamos assaltar o Jovem Pan aqui.
Aí a gente vai lá e chama a polícia militar, vem o policial militar, aí a gente fala, tem imagem de câmera do cara, a gente tem 4 testemunhas aqui, já pega aí o testemunho dele, pega a imagem de câmera e manda pro Ministério Público. O policial militar vai falar, desculpa, eu não posso fazer isso, a lei me impede, você precisa ir lá fazer um BO com a Polícia Civil. Aí você vai lá falar com a Polícia Civil, você fala, faz o BO, aí vai lá o escrevente vai lá, faz o seu BO, daqui a 30 dias você é chamado para depor, aí você depõe, aí vai lá do escrevente, o escrevente ele manda o quê? O inquérito, abertura de inquérito, ele manda ali para autorização do delegado, aí o delegado pede prazo pro Ministério Público, o Ministério Público pede prazo pro Judiciário, que manda de volta pro Ministério Público, que manda de volta pro cartório do delegado. O cartório do delegado manda pro delegado fazer com que as diligências sejam levadas em frente. E aí as diligências são levadas em frente, manda pro cartório do delegado de novo, manda pro agente, manda pro escrevente, aí você é intimado, você sabe o que tá acontecendo na sua investigação, volta nesse prazo que aconteceu, acabou o prazo pra investigação, tem que pedir mais prazo. Então volta pro Ministério Público e volta pro Judiciário, e depois volta pro Ministério Público de novo e volta pro cartório do delegado pra voltar pro delegado pra fazer nova diligência. Daí o crime já prescreveu, você não solucionou nada. Então, mas e a lei, né? A primeira... Aí é a lei, né? Isso é a lei, exatamente. É aí que a gente precisa mudar. A parte pré-processual, a lei. Primeiro, ter um ciclo completo de polícia para que, por exemplo, o policial militar chegou, ele mesmo já pode começar a coleta de prova. A cena do crime tá, como eles costumam dizer no jargão policial, quente. Então, naquele momento, é muito mais eficiente você coletar as provas e mandar para o Ministério Público para já oferecer a denúncia. Além disso, fazer com que o sistema de inquérito policial seja completamente reformado, porque não é revisto desde o Império. Então, se furtavam uma bolsa lá do Dom Pedro II e hoje furtam a sua, o inquérito policial é o mesmo, é cartorial, é papel e papel em cima de papel. E quando vai a fiscalização na Polícia Civil, os policiais ficam desesperados porque precisam apresentar um monte de papel com nada só para dizer que estão trabalhando, mas o fato é que eles não conseguem trabalhar. Outro ponto, processual, né? A gente precisa rever o Código de Processo Penal para que, mantendo os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, contraditório, ampla defesa, paridade de armas, publicidade, a gente tem um processo mais sério, porque hoje o processo penal é basicamente você provar... O que o advogado de defesa hoje faz? Ele prova que você é inocente? Não. Ele tenta diminuir sua pena? Não. Ele tenta achar uma nulidade no processo para voltar para o começo para depois prescrever. Ou seja, para o processo nunca acontecer. Isso precisa acabar, né? Você precisa ter um sistema mais eficiente que, de fato, o foco seja esclarecer o fato e não você ficar atrasando o processo para não ser preso. E por último, a fase, e aí já é mais competência do Executivo, menos do Legislativo, de execução de pena, lei de execução penal, essa é a parte do Legislativo, fazer com que o preso efetivamente, como já prevê a legislação, trabalhe para se sustentar, para se qualificar profissionalmente, para sustentar a própria família e para indenizar a vítima, que hoje fica completamente abandonada da perspectiva do Estado. E a gente tem um exemplo positivo já disso, de parceria público-privada. Infelizmente é o único sistema de PPP que a gente tem no Brasil em termos de presídio, que é o de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, em que você tem basicamente uma marcenaria, né? Os presos fabricam móveis e a maior parte dos presos já saem de lá empregados pela própria empresa que está dentro do presídio, porque qualificou aqueles caras, sabe como eles trabalham e o índice de reincidência é baixíssimo. Então, fazendo toda essa reforma... O preso tem que trabalhar. O preso tem que trabalhar e tem que estudar também. E é uma coisa que é benéfica tanto para a vítima, que vai ser indenizada com o trabalho do preso, como para a família do preso, que vai receber os frutos daquele trabalho, como para o próprio preso, que vai sair de lá empregado e não vai ser obrigado a ser jogado numa faculdade do crime, como acontece hoje nos presídios que são administrados ou só pela administração pública ou no sistema de cogestão, que é o pior de todos, na minha opinião, que é basicamente a iniciativa privada dividindo a gestão com a gestão pública e no final nenhum dos dois sabe fazer a coisa direito. Fica meio que um ornitorrinco ali. Quinho, o tempo está se esgotando aqui. Mais uma pergunta, Giovana. Outra pergunta aí, o nosso tempo está bem em cima já. O Geraldo Coelho, que é de Jacareí, ele pergunta o que você, como deputado, poderá trazer de emendas para a região do Vale do Paraíba. Aliás, teve bem voto de Jacareí também Taubaté, estou vendo aqui. Então, São José, Jacareí, Taubaté, as grandes cidades aqui da região, você foi muito bem votado, né? Sim. O que existe na legislação de obrigatório, que agora são as emendas impositivas, né, que os parlamentares têm direito todos os anos, é de 15 milhões de reais. Como eu fui votado em todos os municípios do estado de São Paulo, com certeza isso vai ter que ser distribuído de uma maneira muito mais dispersa do que os outros parlamentares, mas pode ter certeza que, como eu disse, né, no início do programa, como você ressaltou, uma das votações proporcionalmente maiores que eu tive foi na região do Vale do Paraíba, envolvendo Jacareí, Taubaté, São José dos Campos. Então, com certeza, essas regiões vão ser contempladas, mesmo porque acho que é o papel do parlamentar auxiliar as regiões, não só aquelas que os elegeram, mas aquelas regiões que precisam de representatividade. Eu acho que nessas eleições, infelizmente, em termos de representação regional, o Vale do Paraíba acabou perdendo, né?
Espero que você volte mais vezes. Já está convidado já, assumindo Brasília. Vem para cá, aqui estamos às ordens aqui. Igualmente, vontade, tá bom? É só chamar. Sucesso você, muito obrigado. Tomás, sucesso vocês aí. Você está em São José hoje a serviço também, né? A gente sabe que você veio já para trabalhar a base aqui do MBL, né, ô Tomás? Daqui a pouco a gente vai estar no Hospital Pio XII para conhecer o trabalho de lá. E já falando desse aspecto das emendas, uma função, uma atribuição do MBL de São José dos Campos vai ser auxiliar o Kim Kataguiri também a conhecer as demandas da região. Então, aproveitando também a grande audiência da Jovem Pan, quinta-feira o MBL de São José dos Campos estará na Câmara Municipal cobrando a abertura do processo de cassação do vereador Maninha, um vereador que já tem uma condenação na Justiça por improbidade administrativa. E a função do MBL também é acelerar, cobrar, fiscalizar os nossos parlamentares. Então, quem puder estar conosco, já está convidado, que é uma das nossas funções. E tem um mini ponto, se você me permite, claro, que o Tomás colocou que é interessante ressaltar, que a estrutura do MBL funciona exatamente como a gente gostaria que o Estado funcionasse, então de maneira descentralizada. Então não tem nada que eu, que vou estar morando em Brasília, decidir ou escolher, enfim... eu daqui de Brasília falar pro Tomás qual instituição daqui do Vale do Paraíba tem que receber dinheiro. Ele que mora aqui, conhece os problemas daqui, a realidade daqui, que tem que me dizer. Então, nesse sentido, o expoente para as emendas, ou para soluções regionais, o projeto de lei, qualquer coisa do tipo, é o Tomás, porque é o que cuida dessa região, assim como é para as outras cidades do estado de São Paulo. Muito obrigado, sucesso a você, que faça uma boa gestão aí, da partir do ano que vem. Muito obrigado. A hora? 8h13.